Bem, amigos pesquisadores e estudantes, tudo bem com vocês? O que está para ver agora aqui é uma produção que foi baseada em muito estudo, toda uma caminhada tentando decifrar essa matriz de controle aí e organizando de forma curricular para ti, que é buscador da verdade, que está querendo resgatar não só a tua história, mas a história de toda uma humanidade com amnésia. Está querendo de verdade entrar nos mistérios escondidos aí nas escolas de iniciação, antigas civilizações, juntar esse revisionismo histórico aí com essa iniciação metafísica real, tá afim? Fazer uma junção aí dos poderes e encontrar o teu espaço nesse universo tão confuso e tão bagunçado aí, né, na nossa transição planetária / crise global planejada. Então é isso. Essa aqui é a parte 1 de uma jornada que nós vamos fazer em 2022. Uma jornada exclusiva para você que é membro do nosso Clube Galáctico. Está contribuindo aí não só para que a nossa pesquisa floresça, para que teus conhecimentos fiquem com mais arqueadura, mas que muitas pessoas, milhares de pessoas tenham acesso aos nossos vídeos de graça aqui no YouTube e nas nossas plataformas gratuitas. Uma jornada consciencial. Deuses com amnésia. O despertar dos deuses. Sim, vamos fazer uma jornada em 11 volumes lá no nosso Clube Galáctico, sem censura, sem papas na língua. E por aqui no YouTube sempre vai ter um gostinho, né? Um petisco suculento de tudo que está acontecendo lá. Infelizmente a censura, nos barraram, já estamos 2 anos aqui, né? Sendo bloqueado, tentando banir o canal. E no meio de tudo isso, uma estratégia foi sendo formada aqui, né? Pelo teu amigo Ozipena e toda a nossa equipe. Cada um de vocês que não nos abandonou, que está sempre atrás, querendo conhecimento, querendo vir aqui no nosso laboratório de pesquisas. Muito obrigado e não se preocupem, porque a estratégia 2022 é furar a Matrix em alta voltagem. Despertar dos deuses, deuses com amnésia, uma jornada consciencial. Vai lá no site agora, ozipena.com/clube, te inscreve, garante teu lugar, novo formato. Muito conhecimento, muita informação condensada pra ti aí, né, que gosta de pesquisas avançadas, tá cansado de um bababá esotérico demais aí, e também tá de saco cheio, né, de só materialismo, política, nova ordem mundial, tamo tudo na merda. Não é bem assim. Existe um despertar consciencial acontecendo agora nos bastidores dessa transição planetária. E cabe a cada um de nós agora fazer um esforço, hercúleo de buscar essa consciência, se conectar nessa energia cósmica e surfar essa onda de mudança. Porque é inevitável. É tanta mudança que está vindo agora que a humanidade está entrando numa mutação. Então o melhor que eu posso aqui, né, te recomendar, a melhor dica que fica para mim, que eu repasso é: te prepara. A tropa precisa de informação, tá entendendo? Cada um vai fazendo a sua parte. Eu tô fazendo por aqui o que eu faço melhor. Trazer as minhas pesquisas, meus estudos avançados, com uma arqueadura de conhecimento, sabe? Autoridade no que eu tô falando. Nada que sai dessa santa boca que não tá lastreado por muitos pesquisadores. E é isso que tu vai ver nessa nova fase, nessa nova jornada do despertar dos deuses. Aqui começa a nossa saga. Volume 1, especial, a história oculta do povo judeu. Que culhão, né? Já que é pra meter o pé no formigueiro, que seja bem metido, porque precisa ser esclarecido essa parte, digamos, acinzentada da nossa história, né, como humanidade. Tá muito cinza, ninguém toca direito na história, né, muitos têm medo, muito preconceito envolvido e um grande mistério em cima da herança e de quem são realmente está o dito povo judeu, né, com todo respeito. Um esclarecimento suculento, tá, digno de historiadores, acadêmicos, buscadores, para ninguém botar defeito. Vamos esclarecer com certeza muita coisa que o próprio povo judeu desconhece. Muita coisa importante para nós, não judeus, né? Ficarmos antenados aí. E para todo mundo que quer saber, né, a ponta dessas verdades aí nessa era da informação, seja muito bem-vindo. Pega teu chazinho aí, teu café, uma poltrona confortável, bloco de notas e bora atualizar nosso papo cabeça. É sempre muito bom estar aqui vivo e lúcido, né, nesse momento tão singular da humanidade. Amigos pesquisadores, estudantes mais incríveis, estamos aqui para atualizar de verdade. É uma pesquisa muito pedida, estava muito aqui. Esclarecimento sobre a história da questão do povo judaico, ele é muito importante para conectar pontos, digamos assim, deixar bem sentado no chão algumas informações com relação ao sistema, com relação aos dominantes, com relação a profecias de fim dos tempos. Tem muita coisa interligada. Então, vamos atualizar isso aí, porque é muito importante. Eu já tenho uma pesquisa aqui, com o Ozipena, de muitos anos entrando não só na história das 12 tribos de Israel, aquela mesmo da Bíblia, que parece que a Bíblia é um conto da carochinha, mas hoje tu vai começar a perceber que não é, não. A Bíblia é um grande compilado histórico. Apesar de toda a manipulação que aconteceu ali, existe um compilado histórico ali suculento.
nas entrelinhas, e que o grande buscador aí sempre acaba encontrando, né? Ele bate até abrir a porta. A história oculta do povo judeu, um dos temas mais polêmicos e cabeludos aí, por tanto mistério, tanta engrenagem envolvida nessa palavra, né? A própria lei do antissemitismo, que tu não pode acusar e xingar ninguém só por ser judeu, óbvio que não, né? É a mesma coisa que a xenofobia. Eu não gosto de tipo que tu é brasileiro, né? Já ouvi muito isso. Bom, isso é um crime, é um pensamento raso, rasteiro de quem não quer pensar, aprofundar, de quem julga todo mundo, né? O brasileiro é assim mesmo. Isso é um genérico do inferno, de quem não quer, repito, aprofundar e detalhar o pensamento. Obviamente que não pode julgar nenhuma religião, os cristãos não prestam. Como assim? Tanta gente que presta, tantos seres abnegados ali, né? Orando para a Virgem Maria, para Jesus. Não pode jogar tudo na mesma sacola. Pensa nessa mesma linha de raciocínio, porque como as pessoas julgam o Islã, como julgam qualquer culto pagão, né, desde os antigos cultos, das antigas tradições, foi tudo jogado na sacola do paganismo. Então fica uma má interpretação, uma bagunça no inferno, não fica? Então hoje a intenção é esclarecer, passo a passo, nesses 11 volumes que nós vamos passar aqui, começando com a história do povo judeu. Na verdade, esses 11 volumes vão nos remeter à origem de todas as nações do planeta. Um revisionismo histórico forte, que vai arremetendo ali pesquisas metafísicas, conhecimento da sabedoria ancestral, sabedoria perene, chamada, né? Aquela que não tem começo, meio e fim, ela é atemporal. A sabedoria é aquela que sempre esteve por aqui. Nós vamos dar uma fuçada nela durante esse revisionismo histórico, durante essa viagem, essa grande viagem no tempo, aqui com teu querido Ozzy Pena, certo? Essa parte dos judeus nós vamos dividir em duas, ok? Vai ser esse primeiro encontro aqui, especificando a 13ª tribo. Os que se dizem judeus hoje em dia, que é a grande maioria, né? Aquele branquinho que reza lá, né? Fica lá com aquele cabelinho, normalmente tem toda uma tradição judaica ali, mas lembra que eu estou falando dos branquinhos. O tal do judeu europeu, aquele que foi perseguido pelo Hitler, aquele que hoje em dia está aí, né, que desde muito antes da Segunda Guerra Mundial já organizava o sionismo internacional. O que é o sionismo internacional? É uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal. Qual a diferença? Sionismo, judaísmo, os filhos de Israel, onde é que se envolvem nisso tudo? Eles ficaram maus? Ou alguém tomou conta desse nome judeu há muitos séculos? E isso já está sendo apontado há muito tempo por intelectuais, historiadores, e hoje em dia ficou tão nublado devido a muitas revoluções causadas por esses cripto-judeus. E aí ninguém consegue ver nada. Não conseguem ver, tem medo de ver, como eu disse, muito historiador não quer nem tocar nesse assunto porque vai se incomodar. Eu, como livre pensador, indomável, estou aqui para botar os pingos nos is nesses assuntos. E nós vamos usar, como eu disse, muita literatura. Muitos intelectuais vão nos acompanhar nessa jornada para não parecer que é achismo, Ozzy é louco, não. Tudo que tu vai ouvir aqui está lastreado em pesquisadores muito sérios de ponta aí, que eu vou deixar todos os links aqui na descrição, ok? Talvez eu deixe todos os links na descrição do vídeo aberto no YouTube, vou deixar alguns. Mas para você que está no nosso clube de membros, seja muito bem-vindo, não só para pegar os links, mas para perguntar tudo que tiver dúvida lá, deixar pergunta nas nossas lives, interagir no nosso grupo secreto do Telegram e muito mais, ok? Clube Galáctico, vai lá agora e te inscreve. Vamos compartilhar as slides mais incríveis com vocês. Eu preparei um material diferente, como eu disse, tá? Responder algumas perguntas que faz tempo que estão perguntando e ninguém está respondendo. Por quê? Por que dessa visão tão malvada que nós temos? A maioria das vezes é uma visão judeu não presta. Como assim? Não podemos generalizar, como eu falei. Hoje nós vamos dar uma olhada, começar pela parte ruim, porque na segunda parte nós vamos especificar quem são os verdadeiros filhos de Israel. Só que essa história de um poder central, sendo judeus ou não, eu não sei, mas nós vamos começar a investigar. Um poder central que todo mundo fala, que coordena todas as guerras, que coordena a esquerda e a direita, que enquanto está tendo um banho de sangue nas guerras, está passando no meio sem dó, lucrando. Um exemplo disso é como... Tu nunca te perguntou por que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, no meio daquele confronto imenso da Europa, a Suíça ninguém botava a mão? Nunca te fez essa pergunta? Olha os mapas da Segunda Guerra, a Suíça está sempre protegido da Primeira e Segunda Guerra. Será que existe um poder que financia e financiou desde as grandes revoluções que tu conhece aí, Revolução Francesa, Revolução Comunista na Rússia, Revolução Chinesa, Mao Tse-tung lá? Será que existe um poder que dá para especificar e que vai ter ligação nesses cripto? Lembra dessa palavra cripto? Que cripto define uma coisa que se disfarça, que não é.
que ela é em cima de códigos ali, disfarçada de uma coisa, mas não é, ela é criptografada ali, ó. Se tu olhar os detalhes, tu vê que não é. E é isso que nós vamos fazer hoje, para entender de onde que sai isso aqui. Isso aqui é dito como propaganda antissemita, que não tem, é um absurdo, porque eu já vou adiantando aqui, porque a lei do antissemitismo, apesar de ter raízes muito mais antigas, ela foi criada oficialmente na época do Stalin, na Revolução Comunista. Por quê? Porque lá, e o Putin já deixou isso bem claro, essa parte vai ser censurada com certeza, não posso deixar em aberto. O Putin já deixou isso bem claro, que todos os mentores intelectuais, os ativos, que estavam lá no fronte da Revolução Comunista, todos, Lenin, Trotsky, inclusive o próprio Karl Marx, todos tinham descendência desses Askenazi. E hoje nós vamos entender o que significa essa palavra. Porque cripto-judeu e Askenazi, da Khazaria, é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Askenazi, quem já ouviu essa palavra? Levanta o dedo. Askenazi Jew, eles falam também, né? Será que o Askenazi tem coisa bíblica que explica bem ele e que está ligado em magia negra? Será que Askenazi está ligado ao Talmud? Já ouviu falar do Talmud? O livro secreto, não dos judeus, mas de uma parte dos judeus, que se diz, né? Não ortodoxos, são progressistas judeus. Eles colocaram no meio do judaísmo um negócio que até hoje não é muito bem-vindo. Aliás, o judaísmo ortodoxo, mesmo os branquinhos, são contra o Estado de Israel e o sionismo internacional. Por quê? Porque são os progressistas. Os ultra-ortodoxos não gostam deles. Porque eles, além de ter mexido na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que aqui é baseado todo o judaísmo, eles mexeram lá, pegaram um estudo imenso, compilados enormes, que é o Talmud e seus afiliados, livros sagrados, de uma nova leva de judeus, já desses cripto-judeus, que começou a trabalhar numa espécie, não é mais Torá, não é mais conhecimento antigo, nós vamos criar uma nova lei rabínica. Aquilo que o próprio Cristo na Bíblia é muito contra. Porque tudo é lei, tudo é livro. Vocês não têm a espontaneidade, vocês não têm mais a maldita sinagoga de Satanás que está na Bíblia. O que isso significa? São seres que levam tudo ao pé da letra no livro e que está tudo na lei e que depois começaram a cobrar juro porque também é documento. Herdaram uma coisa babilônica fenícia de fazer comércio. Será que esses seres são eles? Que forjam as revoluções, a estrelinha aqui, ó. Ah, no fundo é a estrela deles. Que eles dominaram esse símbolo, outra, né? Que é um símbolo mágico muito mais antigo, que nós vamos especificar muito mais amanhã, na parte dos verdadeiros filhos de Israel. O leão de Judá, já ouviu falar? Os caras lá da Etiópia, até na Jamaica, normalmente são afro, mais morenos, é o leão de Judá. É Sião também, é o retorno de Zion. E agora, dá um nó na cabeça. Obviamente, para uma pessoa que tem a percepção mais apurada, vou tirar a tela aqui, já vê que a parte dos mais escurinhos ali, ó, são bem mais originais, são bem mais, digamos assim, tem mais pureza ali, do que nesses aí que ficam dizendo que são, mas não são. Dá uma olhada na cara dos que dizem que são. Não estou dizendo para te julgar, estou olhando para te observar. Agora dá uma olhada nos que dizem que não são. A mainstream media diz que não, ali é uma outra história. Ali é o cristianismo etíope. Etiópia, berço da civilização, ligação total no Egito, nas tradições hebraicas, todo Salomão, né, meu pesquisador amigo? Salomão, que se casou com a rainha de Sabá. Quem era essa rainha de Sabá, senão uma negra alta, linda, direto lá da região do Quênia, aqueles altos, preto mesmo, pele preta, negro. Porque é diferente também. Pele escura, pele mais negra e um pouquinho mais clara. Nós vamos definir isso bem hoje, nos filhos de Noé, que é a descendência lá da Bíblia de novo, mas que é usada há muitos séculos já pelas famílias reais para traçar sua genealogia. Os caras vão até Adão na genealogia. Então significa que tem alguma coisa histórica ali na Bíblia. Se os reis e rainhas até hoje fazem sua genealogia e bate tudo na Bíblia, não, bate lá nos filhos de Noé, nós vamos entrar nisso hoje. Vou até compartilhar a tela de novo. Nós temos muito trabalho a fazer por aqui hoje. Estão entendendo como é importante essa pesquisa? Não, os povos agora no poder, esse 1% das superelites, esse conjunto de banqueiros multinacionais que fundou a ONU, que depois da Segunda Guerra Mundial fez todo um tratado para ter tudo centralizado, não só a ONU, mas a OMS,
Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Comércio, tudo nos moldes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União das Nações Unidas. Globalismo é igual a comunismo global. Ninguém é dono de ninguém e todo mundo é feliz. Não é essa a propaganda do Grande Reset? Vamos pegar a árvore genealógica do Jafé. Isso aqui é muito importante. Vou ter que tirar a minha cara da parada aqui. Quer ver? Stop vídeo. Muito bom. Não, tomara que não. Vamos ver. É isso que eu precisava. Vamos analisar a árvore genealógica do Jafé. Todos esses nomes aqui são importantes para o pesquisador. Todos passaram pelo meu caminho para chegar à conclusão que eu estou chegando agora. Desde os Sitians, Tartaros, está aqui, ó, nossa pesquisa. Tartária, os Runos, Creta, Keter, Catrai, Sitians, antes da Tartária. Por isso que os antigos mapas de Hiperbórea, das antigas civilizações antes do dilúvio, sempre marcava a primeira como Sitians, ali no norte da Ásia. Olha aqui o Askenaz, o nome antigo. Jafé teve 4 filhos, 5. Gomer, Magog, Magog, Madai, Javan e Tiras. Olha que interessante. Porque Tiras é onde veio no Brasil. É a Amazônia, aqui, na América do Sul, Brasil. Daqui, Tiras. Fundaram as civilizações logo depois do dilúvio, meus irmãos. O que aconteceu com o planeta? Isso que nós estamos apontando agora. São os filhos de Jafé. Jafé, o Gomer, teve o Askenaz. Que foram os Askenaz, eles têm o olhinho mais puxado. Vocês lembram dos nossos outros workshops? Que são os Khazares, eles são uma mistura de mongol com turco com japonês. Essa mistura ali é difícil de definir, esse mapa ajuda. Askenaz, Ribotrá e Togarmá. Os antigos portugênios, é difícil de tá? Turcomanos, tá aqui, são os turcos. Turco, porque é a mesma região. Turquia, Grécia e Japão, ali para cima, ó, que é a Ásia. Região a Sakai. Se bem que mais para cima da Ásia foi o Magog, que é onde está lá os Sitians, Tartária, Hunos, Medas. Aqui virou China, ó, os Tartária. China, Manchúria, Coreia, Mongólia. Mongólia muito depois, ó. Aqui tá o Madai, virou Rússia. Os ucranianos, olha que interessante. Grécia tá aqui, ó. E as ilhas da gregas, ó. Tarsis, povo de Tarsi, eu comentei hoje lá no grupo secreto do nosso Telegram. Tarsis, Saulo de Tarso. Tarsis, isso aqui tem uma longa história ali, já perto da Europa. A Ásia Menor, que é o Tártaso, na Espanha, olha aqui, ó. Olha aqui os espanhóis, ó. Isso aqui viraram europeus. Tanto que aqui, olha aqui, ó, Espanha, até na South America eles vieram pra cá, porque migraram muito. Sardinha, Sicília, eles estão aqui na Europa. Na verdade, isso aqui, quando tu estende essas linhas aqui, eu vou voltar aqui, stop share. Quando tu estende as linhas genealógicas ali, tu vê que todos os livros de magia, tu pega livro de maçonaria, livro de... Quer entender o ocultismo através do livro, né? Não recomendo, mas muitos fazem isso. Já viram aquela palavra Tubal? E o manual prático de Cabala, a magia de Tubal-Caim. Quem já viu esse nome? Tubal é o neto do Magog. Tu vai seguindo aquela linha genealógica ali atrás, tu vai vendo os outros descendentes. Tubal, aonde especificamente ele se sediou com seu povo, que era no meio da Europa. As profecias indicam lá, vão estudar, por favor, por vocês as profecias, o que acontece dentro dos livros sagrados, para o tempo que está acontecendo agora, profético, de Armagedon, de revelação, de arrebatamento. As profecias dizem muitas coisas entre Gog e Magog. Fala, Tubal vai se erguer. São todos os reis europeus. Vai se juntar com Magog e vai oprimir o mundo inteiro. Eles estão fazendo isso nos últimos séculos. Desde que começou o processo. Já está caiu a Atlântida, começou a nova civilização, essas profecias foram feitas. A própria profecia do Noé para seus 3 filhos. E já tinha pistas, tamanho nível de profético do Noé. Já dava pistas do mundo que nós estamos vivendo agora. De seres dizendo que são uma coisa, mas não são. Esses mesmos seres que dizem que são uma coisa, mas não são, eles são o oposto do que eles dizem que são. Eles querem, como eu digo muito nos meus vídeos e meus trabalhos, eles querem redenção através do pecado. Deus não existe mais. Deus é uma cédula de R$100.
O Deus agora é a tecnologia, a futilidade, o consumismo. Esse é o paraíso na Terra. Porque daí essa maldita, desculpa, né? Essa bendita espécie que está aqui curando karma, pode sempre negociar. Eles são bons em fazer negócio, em vender droga, em vender bebida, em estimular jogo, putaria, tudo que não presta numa sociedade. Isso me lembra o Bigodinho da Bavária e seus gritos histéricos. Nine, 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 nine. Apesar de toda a manipulação que ele também estava envolvido. Porque se tu te pergunta, alguém financiou Hitler? Meu, Hitler fazia parte de um movimento nacional socialista que foi chamado de Nazi. Askenazi. Vamos compartilhar a tela e vamos direto para o dicionário de etnologia para descobrir o que significa isso. O que significa Askenazi? Já te perguntou, meu amigo? Askenazi. Nazi? Como assim, Ozzy? Depois veio a NASA ainda por cima. Puta, aí tu quer me enlouquecer, Ozzy. Enciclopédia Britânica. Eu traduzi já aqui, viu? Eu traduzi da enciclopédia, então eu vou poder fechar aqui, eu posso pegar traduzidinho para nós. DNA dos judeus, população. Vamos abrir aqui. Vamos junto. Askenazi, plural, lá da enciclopédia britânica. Tá? Para não dizer que eu sou louco. Hoje é o dia de enlouquecer com o pé no chão. Pode chamar de tudo, menos de doido. Não, esse é louco, cara. Só que é louco consciente. Desperto, acordado, que está chutando a Matrix em alta voltagem, passando conhecimento para quem quiser, para quem estiver apto a pegá-lo, cada um no seu tempo. Askenazi, será que o Hitler, só por ser branquinho, só por ter aquela cara, todos ali da Europa têm descendência dos Askenazes? Askenazi é o neto do Noé, meu irmão. Japão inteiro. Isso aí é uma linhagem mãe. Isso é célula mãe. Nós vamos entrar depois no site de DNA, que rastreia o cromossomo Y desses caras, vai até o Adão, meu irmão. Minha querida pesquisadora. Askenazi no plural, Askenazim, do hebraico Askenaz, que significa Alemanha. Ah, não, você só olhar a versão, respire fundo. Askenaz significa Alemanha, Ozzy. Mas não é o judeu que o Hitler tanto odiava? Olha, não. Vamos desfazer o nó. Membros dos judeus que viviam no Vale da Renânia e da vizinha França, antes de sua migração para o leste, para terras eslavas. Eles migraram para o leste, para os eslavos, e começaram a escravizar todo o povo branquinho lá de cima. Por isso que a palavra escravo em inglês é slave, que é eslavos. Os primeiros escravos, mercador de gente, tráfico humano, muito antes de escravizar os negros. Existiu o famoso mercado tráfico de eslavos. Os branquinhos eram escravos, tanto dos mouros como desses criptos. Porque assim, esses askenazes não eram branquinhos de começo. Quem eram os mais branquinhos eram os bem do norte, lembra disso. Por isso Hiperbórea. Os polares eram os mais branquinhos, também descendentes desses mesmos. Ai, Ozzy, mas só o Noé sobreviveu ao dilúvio? Não. É uma ótima pergunta, não. Só que essas outras linhagens são muito pouco conhecidas e eu não consegui ter acesso a quase nenhuma. A única que tem e está disposto para qualquer um encontrar, que tenha capacidade, porque tu vai ter que fuçar em bibliotecas digitais, na biblioteca do Museu Smithsoniano, na biblioteca lá no archive.org, centenas de livros antigos, páginas amarelas. Tu vai fuçando, vai botando palavras-chave. Mas está aí toda a genealogia de todos os reis, rainhas, mega milionários. Aí tu vê quem são eles, a maioria se diz judeu. Opa, se não é judeu, é descendente dos visigodos. Ai, os visigodos, o príncipe Charles, descendente do Vlad o Empalador. Sabe o que significa? Visigodos foi bem na época que começou a se criar essa história de judeu na Europa, dizer que já eram os mesmos judeus antigos. Foi ali, foi logo depois do final do Império Romano, muita coisa aconteceu, muitas invasões, quando os visigodos invadiram ali, que eram os mais... Visigodos também é tudo descendente das Askenazes. Quando eles invadiram ali, eles começaram uma história de que aquele povo da Casária era os mesmos daquele povo da Bíblia, os mesmos filhos de Israel. Por que começou essa narrativa? Porque o rei da Casária era tão poderoso desde o século VII, mas se estendeu, o poder da Casária se estendeu por quase 400 anos também. Até que caiu na mão dos mongóis e depois saíram migrando pela Europa inteira e se encracaram em Veneza, principalmente. Mas voltando para cá. Império Askenazi. Askenazi estava lá naquele grande Império Casária. A Casária tinha um imperador.
Esse cara era o cara mais poderoso da Europa, fora Charles Magno. Nós vamos ler sobre ele daqui a pouco. Então tá aí, ó. Migração para leste, por exemplo, Polônia. Eles escravizaram todo mundo lá. Olha esses Askenazes aqui. Eles são foda. Desde o Jafé já tinha vindo a profecia. Vocês, infelizmente, a idade de vocês é que vai vir o Armagedão. Né? Migraram, então, muito antigamente. A Alemanha, por exemplo, após as cruzadas, no século XI, ou século XIII, os seus descendentes, eles migraram. Claro, foi depois das cruzadas que começou a migração. Como eu disse, século XI, século XII. Desde o século VII, a Khazar existiu, mas no século XII ela caiu na mão dos mongóis. E aí eles migraram de vez para esses países aqui da Europa. Inclusive para a Rússia, lá, exclusive. Após as perseguições no século XVI, porque daí teve a Inquisição, que perseguiu esses caras da Europa. Não gostavam deles ali. Não preciso nem falar por quê, né? Eu tenho que falar, hoje eu tenho que falar, né? Porque cobravam usura, juro e dívida. O pai do câncer da civilização. Eles aqui gostavam disso. E a própria igreja romana proibia cobrar juro. O débito era muito bem calculado pelas autoridades lá do Papa, mas era tudo... Existia ainda uma nobreza ali em cobrar dívida dos outros. Em perdoar, assim como eu fui perdoado. Não é assim que diz a oração? Mas não, hoje em dia essa prática acabou. Hoje em dia é a usura que manda. Não foi devagarinho, sem querer... E a oração aquela do perdoa porque eu perdoei acabou. Mas a parábola do servo e do conservo acabou então. Se alguém te perdoa, tu não tem que perdoar o outro, tem que ser mal. E isso está no câncer da cabala negra. É o não doar. Meu. Aquela imagem, sabe? Do gordão sentado numa pilha de dinheiro, sem nenhum amigo, só puxa saco assim. O único que ele é amigo dele é o ouro. A doença do ouro. Voltando aos outros canais, você lembra que isso aqui é lá da Enciclopédia Britânica, ok? Estamos aqui flertando com a Enciclopédia Britânica e eu já traduzi para facilitar, porque senão eu tenho que ficar lendo em inglês aqui com vocês e vai demorar muito. Muita coisa aqui que eu traduzi para nós, porque não tem em português, é um absurdo. Então eu tenho que traduzir, tenho que trazer esse material para o Brasil. E é por isso que é tão importante estar aqui conversando com vocês. Tão importante a participação de cada um, porque vocês vão ser células agora que não tem mais a desculpa de dizer eu não sabia. Sim, aprendi lá com o Ozipene, agora estou esticando minhas pesquisas sem muito mais, ninguém mais me pega nessa enganação. Vamos lá, voltando lá para o livro então, Jewish Almanac, 1980, muito importante esse livro aqui, cheio de fatos, ele é forrado de fatos, eu peguei os principais aqui, né, que me chamaram a atenção, e de novo traduzi para vocês. Deu uma trabalheira ficar traduzindo cada artigo, cada coisa que não tinha em português, mas vale a pena. Nós estamos num trabalho aqui hercúleo de muito tempo, né? Tentando desvendar essa matriz de controle. E não vai ser agora que nós vamos desistir, viu? Muito pelo contrário. O livro dá para te ter acesso gratuitamente, de novo, repito, lá no archive.org. Lembrando que o nosso vídeo completo também vai estar lá disponível no nosso Clube Galáctico. Vai lá agora e acessa ozipena.com/clube. Pega esse e muitos outros workshops aí que vão estourar a tua cabeça de tanta informação, viu? Vamos lá, eu peguei tradução aqui, então vamos direto para o tradutor mais incrível do Ozipena. Eu botei tudo aqui em português para facilitar realmente nosso contato aqui, né? Porque senão fica muito perdido. Jewish Almanac, perfeito, né? Vamos pegar a tradução dele aqui, então. Esse aqui já é o capítulo 1. Já começa o Almanac citando o que nós começamos falando aqui nesse workshop, né? A crise de identidade, o grande mistério, que é saber o que significa. Quem é realmente esse povo judeu? Está lá no Almanac, traduzido aqui para vocês. Uma crise de identidade. Uma breve história do tempo judeu. Olha que interessante. Vou até baixar aqui o tamanho da letra para a gente poder ler. Bem acadêmico. Bem acadêmico. Hoje é para organizar de forma curricular o conhecimento aqui, para a gente não ter mais dúvida. Ou para abrir muitas outras novas aí, né? Como sempre. Estritamente falando, é incorreto chamar o antigo israelita de judeu. Começa chutando o balde. Lembra que esse livro lá foi escrito, é cheio de fatos, é o Almanac de 1980, vai lá e pesquise. Os caras que fizeram aquele compilado de informação foram até perseguidos depois porque escreveram demais, tá certo? Mas tem que escrever, ninguém consegue segurar a verdade, repito. Estritamente falando, é incorreto chamar o antigo israelita de judeu. Por quê? Ou chamar um judeu contemporâneo de israelita, ou hebreu. Puta, começou, seu juiz. Como é que pode eles criar essa hipnose? Como eles criaram uma hipnose tão grande?
que fez com que tipo, agora não, é tudo semita, é antissemitismo. Pô, os caras são europeus, descendentes de outro cara, nem eu sei. Os primeiros hebreus podem não ter sido judeus. Claro, porque hebreus é Heber. Tem que gritar. E os palestinos contemporâneos, por sua própria definição do termo palestino, tem que incluir os judeus. Olha que curioso, entre o seu próprio povo. Estou falando que Jesus foi o libertador da Palestina. Embora eu escolha o nome Palestina, para sua pátria, eles tenham escolhido, né, um nome que originalmente significava o oposto. Um enclave de estrangeiros, é o que significa Palestina. Pessoas apatriadas, que não tinha pátria, estrangeiros iam para lá. Olha só que curioso. Um sionista, no sentido estrito, não é um expansionista. Aqui já começa também a palavra que eu falei antes. Por que os negros da África usam a palavra Sião? E não querem dominar o mundo, não estão metidos na ONU, não estão com globalismo empurrando, não, estão lá na deles rezando. Por que esse sionismo moderno que a gente vê hoje em dia, que nós rastreamos em outros workshops as pautas desses caras? Theodor Herzl, fundador principal do sionismo internacional, que é o nacionalismo desse povo judeu, ele não tem nada a ver com o sentido estrito. Ele não é para ser expansionista. Sião original era apenas uma única colina em Jerusalém, e não a terra inteira. Muito menos o do Nilo ao Eufrates, como sustento maximalista. E aqui eu também tenho que mostrar aqui um slidezinho. Porque os maximalistas é aqueles caras do lobby, do deep state americano. Vou até botar minha cara de volta. Lembra deles? Já ouviu falar do lobby americano, deep state? Os caras que controlam de verdade os políticos. Aqui está o mapa, né, dos maximalistas, dos expansionistas, da grande Israel, também chamado, pesquisa lá depois, como projeto para a nova América do novo século, América for the New Century, que mais ou menos inclui o papel da América do novo século, esse território inteiro aqui, ó, do Nilo ao Eufrates, basicamente, ser a grande Israel, porque a terra prometida. Não, porque nem são eles, cara. E mesmo assim, isso não é desculpa para aterrorizar o povo da Palestina. Não, é um terror na Palestina, no Líbano, na Síria, tudo, no Iraque. A presença de Israel aqui, esse Israel moderno. É o terrorismo puro na região inteira. Isso aqui não tem nada de pacífico, assentamento, não. Isso aqui é terrorismo do puro e do bravo. Tá? Eu estou desconfiado, viu, que isso tudo agora saindo à tona vai ficar mais claro para ti a definição do que significa não só a palavra judeu, mas também o que significa a palavra semita, hebreu. Quem é tu no meio disso? Porque nós, nessa linha sionista moderna, aí, nós somos chamados de goim. O antigo judeu nos chamava de outro nome, que é os gentios. Gentio é quem não é judeu, quem não faz parte dos hebreus. E a profecia dizia que um dia os gentios, no final dos tempos, todos os gentios teriam acesso ao conhecimento. Somos nós, estamos entendendo mesmo. A profecia dos judeus são foda. As profecias deles funcionam, viu? Não pensa que não leva em conta que é tudo crendice que eles estão falando aqui. Não é. São profetas, são seres canalizados que trouxeram para cá informações que nós estamos tentando codificar. Vamos voltar para a crise de identidade aqui do povo judeu? Você está entendendo mais ou menos para onde nós estamos caminhando? Estamos conectando na verdadeira ordem mundial, essa nova aí, ó, de tirano satanista, do adrenocrome, aqueles. Com essa curiosidade, estamos falando aqui, né, do verdadeiro, a crise de identidade do povo judeu. Aí te anota aí, faz as anotações em Cristo, agora nós vamos cair na leitura aqui. Lá. Então, Sião era só um lugarzinho qualquer. Não é aquele território todo, ou o mundo inteiro, como diz os sionistas agora. Não tem nada a ver. Sempre foi, onde quer que tu esteja, se for sagrado, vai ser Sião. Com essas curiosidades da terminologia evoluíram, como essas curiosidades da terminologia evoluíram, é uma parte complicada e interessante da história. Como é que foi evoluindo tudo isso? Então, vamos baixar ainda mais aquilo. Né? Em um sentido geral, todos esses termos, hebraico, israelita, judeu, palestino, sionista, são ingredientes essenciais tanto na história judaica quanto na história mundial. E entender sua intrincada inter-relação pode dar muita luz sobre os acontecimentos contemporâneos no Oriente Médio, mas também no mundo, até porque esse livro foi escrito nos anos 80, já estava aquela bosta no Oriente Médio, né? Desde que Israel chegou lá pelo inferno, desde o final da Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Desde o Balfour Declaration, o Lord Balfour deu a terra para o Lord Rothschild, a qual
o Jacob Rothschild, eu tenho orgulho de falar, né? Não, foi o meu avô que ganhou aquela terra, meu pai, sei lá. A terra que não era deles, quem deu também não era dono, foi um Lord Balfour lá da Inglaterra, só porque se aproveitou que o Império Otomano tinha caído de vez na mão do globalismo selvagem, junto com o Império Otomano, né? Na verdade, o Império Otomano fazia parte da resistência nacionalista deles, junto com Hitler, junto com toda a questão nacionalista alemã foi mal interpretada em todos os livros de história, ao contrário, que eles eram racistas, eugenia, fora o muito contestável, e nós vamos ver aqui os documentos, mas quem já fez meus cursos e workshops, especialmente a história da Segunda Guerra Mundial, sabe que o número 6 milhões veio de muito antes, até da Segunda Guerra Mundial, eu já sabia desse número. Desconfia de tudo, até de mim. Foi um tempo aí, tudo que eu estou falando, mas depois vai atrás. Entender tudo isso vai fazer entender melhor o que está acontecendo agora em todo o planeta, essa intrincada ligação aí, né? O que é judeu, Palestina? Por que está tão escondida essa história? Mas o que o definidor, tome cuidado, viu? Quem quer definir isso? Definir não é bom. Os significados originais dessas palavras estão carregadas, não são guia para os significados subsequentes, ou seja, o que significa essas palavras no original já não funciona mais hoje em dia. Como as pessoas interpretam mal uma palavra, é tanto parte do seu significado quanto do significado correto. E a história desses 5 termos incluiu uma série de interpretações erradas, criativas e às vezes trágicas. Todos são muito criativos, esses caras são gênios do mal. Mas 90% são trágicos. Mentem na cara de pau, invertem narrativas, criam livros de história para te enganar. Não, o trabalho dos caras é bem feito. Isso é só o primeiro capítulo. Só lá, na abertura do negócio. Para entender de verdade o que está acontecendo, nós vamos ter que cair na epistemologia. Vamos ter que entender. Porque quando tu abre o Wikipedia, vamos lá rapidinho, tu vê que eles são muito cara de pau, eles são muito mentirosos. Olha aqui a Casares, olha aqui a Wikipedia para vocês. Olha o que está escrito aqui. Só que esse pouco conhecimento que a gente viu hoje já dá para ver que é uma mentirada. E nós vamos agora desmascarar geral esse Wikipedia. Cázares ou Casares eram um povo de origem turcomana, seminômade, ó, começou bem, que dominou a região centro-asiática a partir do século VII. Começou muito bem, mas olha só a virada que eles vão dar, charlatã. A palavra casar, Czares, o César, o czar, o casar, cacete, o rei, o monarca déspota. A palavra casar parece estar ligada de várias formas verbais túrquicas, significando errante. Olha aí, errante. Estou falando que eles eram sítians, mongóis, os filhos de Noé, a genealogia, foram migrando nômades até que se estabeleceram naquela região do Mar Negro, na Casar. Por alguns motivos. Ali eles começaram a querer fazer um reino próprio. Vamos fazer o nosso reino, então. De uma turma que roubar, passar os outros para trás e matar era a ordem do dia, era orgulho. O que tu faz? Tua profissão, ladrão. Era bonito para esses nômades. Era cultural. E eles entraram na política. Eles criaram o movimento comunista, tu vai ver isso daqui a pouco. Eles aqui criaram, eles que estavam já no financiamento do Robespierre lá. O cara que está em voga agora, né, nos novos documentários, estão explicando finalmente que foi um pouco por trás da história da Revolução Francesa. Que é lá que foi o embrião do comunismo que a gente está vivendo hoje no planeta. Aquela coisa selvagem. Oi, não tem ordem, não tem nada. Vamos lá, ó. As mentiras aqui. Então, é errante. Alguns historiadores modernos defendem a hipótese de que muitos casais se converteram ao judaísmo. É a história que eu estou falando. Eu sou um carece de fontes, está escrito aqui. Eu estou buscando as fontes, meu filho. A teoria da conspiração. Aí começaram, que afirmam que os judeus askenazes são casais. Aí afirma, não, eu é conspiração, filho, são factos. Eu vou pegar genética, coisa aqui para provar. Que eles dizem que não tem genética para afirmar, olha só. Que afirmam que os judeus askenazes são casais que se converteram ao judaísmo. Tem até a data, meu filho, 1700 e pouco. Aliás, em 700 depois de Cristo. Para se comportar bem entre o Império Bizantino cristão e o Império Otomano, que era Islã. Para no meio dos dois poder negociar. Aliás, eles barraram ali os muçulmanos muitas vezes. Se dizem que se não fossem os casares ali não ia ter civilização ocidental, porque ia ser flanqueado o Império Bizantino por árabes e ser dominados. Olha. Vamos lá. Casares comerciantes. Então, teoria da conspiração afirma que os judeus que são casares que se converteram ao judaísmo e passaram a fazer parte do povo judeu. Exatamente isso.
Devido à ausência de evidências, olha, cara de pau. Aí eles apelam, devido à ausência de evidências genéticas para a teoria casar, ela não é levada a sério pelos acadêmicos. Opa, opa, opa. A teoria mais aceita é que judeus askenazes são, sim. É a mais aceita. Muita cara de pau. Quem é que escreveu isso aqui? São descendentes de judeus naturais. Se casaram com os casares. Ah, bom. Assim sendo descendentes dos judeus convertidos com os hebreus. Então quer dizer que se converteram mesmo? Só que daí estão dizendo que teve casamento aqui, mas não tem dados de DNA. Bom, então vamos aos dados de DNA. Primeiro eu quero a revista científica aqui direto. Ó. Isso aqui, meus amigos, Frontiers in Genetics, Evolutionary and Population Genetics. Isso aqui é a evolução das populações da genética, estudado por gente muito séria. E são pesquisadores que mexem aqui toda hora. Aí eu fustei lá, com grande auxílio dos mestres. Está ali, ó, a origem dos Ashkenazic Jews em Yiddish. Obviamente que eu traduzi para nós também isso aqui. Né? Traduzir, tá, aqui não pode mais dizer, né? Não sei. Bom, vou traduzir para vocês, porque é mais fácil para a gente poder conversar. DNA judeus Ashkenazi. Vamos lá. A origem de Ashkenaz judeus. Yiddish é o idioma que eles falam, que é bem parecido até com o dos separadim. Por isso, eles têm muita troca ali, o judeu moderno, né? Deixa eu ver aqui onde é que estávamos, diminuindo a letra. Né? Como é bom estudar, né? Como é bom estudar. Comenta aí embaixo o que tu pensa sobre investir o teu tempo em estudos avançados, em vez de ficar vendo coisa rápida, superficial, tentar buscar livros, tentar buscar um arquivo, uma fonte segura para conhecimentos duradouros. Não é bom fazer isso? Numa tarde assim, ensolarada, numa madrugada, na manhã, seja a hora que for. Para mim é muito bom prazer sempre aqui com vocês. De verdade. É o meu grande ganho, poder o bem que eu causo aí do outro lado. Origens de Ashkenaz, judeus Ashkenazic, Yiddish. Recentemente, as origens geográficas dos judeus Ashkenazes, ou Ashkenazi Jews, e sua língua nativa Yiddish foram investigadas aplicando a estrutura da população geográfica. É um GPS que eles fazem no sangue e no DNA dos povos. Estrutura de população geográfica. E uma corte de AG exclusivamente da língua Yiddish e multilínguas. Eles fizeram um estudo profundo ali para descobrir a língua e o DNA de onde veio. A GPS, ou seja, a estrutura de população geográfica, localizou a maioria dos Ashkenazi Jews ao longo das principais rotas comerciais antigas do Nordeste da Turquia. Nômades. Comerciantes passavam os outros para trás. Lembra do significado do judeu, o que virou depois? Que faz negócios difíceis, que gosta de enrolar. Virou a palavra que são esses caras aqui, ó, que não tem nada a ver com as primeiras tribos, as originais, sagradas, construtores, os verdadeiros maçons originais, puros, que foram escravizados, jogados por tudo que é lado e faziam parte da profecia, meus irmãos. Nós estamos vivendo a profecia nesse momento. Então tá, foi localizado, então, está aqui, ó, Daniel, ó, nas rotas comerciais da Turquia, então não me vem enrolar, ô Wikipedia. Enciclopédia sou eu, com meus estudos avançados aqui, contestando tudo e todos. Adjacentes e aldeias primitivas com o nome lembram a palavra Ashkenaz. Tudo na volta de rotas comerciais da Turquia. Nômades. Turquia, que ali tem ligação direta com a Ásia, só passou do Cáucaso. Ali, ó. O Mar Negro, chega no Mar Cáspio, Ásia. Esses achados aqui, ciência. Está lá da revista científica, eu deixo o link depois. Esses achados foram compatíveis com a hipótese de uma origem iraniana, turca, eslava. Ashkenaz, o filho do Noé, que foi mandado para o norte. Gog e Magog vão habitar a Ásia. Tubal vai habitar o norte da Europa. No final dos dias vão tomar conta geral e vão trazer o apocalipse. Eu quero que vocês identifiquem desde o Noé agora. Noé, Shem, Jafé e Ham. Aqui os três, ó. Olha os descendentes de Shem, assim. Canaã, Abrachá, lembra que você estava vendo? Eber, veio do Eber aqui, ó. Naor, Amonitas, aqui foi vindo Arão, desse cara aqui, ó. Abraão, olha quantos filhos Abraão teve. Abraão era o pai de muitas descendências. De um desses aqui, ó, casou com Sara, porque Sara era a mulher principal do Abraão, mais especial, ele tinha vários. Veio para cá o Isaac, que teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Vimos a história hoje.
O Jacó se transforma em Israel e teve 12 filhos. Aliás, teve mais aqui, os 12. Estão vendo os 12 aqui? Opa! Esses são os principais que ele teve com Leia. Só que a história é muito louca. Ele teve 3 mulheres também. Foi muito difícil ter a Leia. Primeiro teve que trabalhar muito tempo para ter uma, depois a outra. Tem outras tribos aqui que são irmãos. A tribo de Dan. Por isso, Den, de Dinamarca. Nunca tinha pensado, né? Naphtali, que é o Nefi. Toda a história do livro de Mormon, lá dos Mormons, do povo da América. Nefitas. Gad, acharia que tem as principais. Dentro dessas principais, 2, porque teve muita. Eles foram levados como escravos pelo Egito, essas 12 tribos. Depois formaram seus reinos já, muito tempo depois, cada um já era um reino pequenininho, foram levados como escravos. O povo de Israel, não eram judeus, viu? 12 tribos. Judá é o 4º filho. Levi é outro, Rubem, Simeão, Manassés, Efraim, Benjamim, José. José foi o que foi levado para o Egito. Vocês lembram da historinha? Que os outros irmãos deram pau no José, que era mais novinho, não gostavam dele, porque ele era o mais amado pelo papai. Quem conhece essas histórias da Bíblia? Mentiram para o pai que ele tinha morrido e venderam ele como escravo para o Egito. Anos depois, o povo de Israel estava com fome, quem salvou eles foi José no Egito. Mais tempo depois, o mesmo povo migrou todo para o Egito, se procriou lá, o faraó escravizou eles, veio Moisés, levou de volta para a terra escolhida. Vocês conhecem essa história toda? Nessa história está encriptada a trajetória das 12 tribos, sendo que, na segunda vez que eles voltaram, saíram do Egito, depois de Moisés, terra prometida, foram escravizados pela Babilônia de novo. Mais muitos anos, séculos na Babilônia, parece que foi 200 anos, ou 500. 500 anos sobre o Império Babilônico. O que aconteceu logo depois? 5 séculos antes de Cristo, eles ainda estavam sob o Império Babilônico. Ali começou o Talmud. Ali começou os judeus, ou filhos de Israel, que não se sabia mais quem era, que não era judeu. Quando eles saíram da Babilônia como escravos, as 10 tribos sumiram. Ninguém sabe para onde foram as 10 tribos de Israel. E só voltaram 2 para baixo. A tribo de Judá e a tribo de Efraim. Efraim e Judá, as 2 tribos bem embaixo, perto da África, já ali na região de Jerusalém. E mesmo assim eram perseguidos, até que acabaram com eles. E para onde foram? Nós vamos ver isso no próximo. Na verdadeira história dos verdadeiros filhos de Israel. Eles baixaram para a África. Eles fugiram dali, a verdadeira tribo de Judá e Efraim. Tem até a cara deles. O Judá é o nariz mais gordão, né, mais moreno, e o Efraim o narizinho mais fino. É as 2 tribos que sobraram lá embaixo. As outras não se sabe para onde foram, tem que rastrear. Definitivamente não são aquelas lá do Jafé. As Kenaz. Não são isso aqui. Estão conseguindo, está ficando mais claro? Levi e Efraim. O Silvio Santos fala que é descendente da tribo de Levi. Que eram os sacerdotes. Muitas dessas tribos ainda têm algum rastreio pequeno, mas é um mistério. Judá e Efraim, ou Levi, agora confundi, foram as 2 que sobraram. O Judá virou judeu. Então, tudo isso aqui virou judeu. Olha a grande confusão que já começa aí na cabeça. Por isso que a definição fica ruim de fazer. Por isso que quando tu pega em livros antigos, como esse aqui, uma bibliografia anotada dos Khazaris, são estudos muito profundos lá do colégio da Universidade Britânica. Da Universidade Hebraica. Olha aqui, Union Hebrew College, Jewish Instituto de Religião Judaico. O livro deles. Agora tu olha lá um pedaço, tu vê que eles deixam bem claro. Olha, Khazaris eram, se não deu para copiar. Não conseguiu o PDF. Eu te vendo. Os Khazaris eram um conglomerado de semi-nomadic Turkish tribes from Asia! Século 5, 6. Território entre o Cáucaso e o Volga. Foi nessa época que fundaram a Khazaria. Não tem nada a ver com os verdadeiros judeus. Bizantinos, russos. Aqui até ele fala casualmente, aqui quando vocês pegarem, depois vocês vão estudar, que eu sei, os livros todos, vai ver que ele cita como que eles criaram, foram para a Crimeia, os guetos que eu falei na volta da Rússia, Polônia, ok? E depois criaram o comunismo em si. Podem pesquisar tudo. Se tem um cara que denunciou isso de forma brilhante no Brasil, foi o Gustavo Barroso.
foi o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, nosso penúltimo livro de hoje. Olha isso aqui. Judaísmo, maçonaria e comunismo. 1937, um dos maiores intelectuais da história do Brasil. A Escola Brasileira de Letras, lá, né, tem um dos melhores intelectuais de todos os tempos, esse cara foi o que mais escreveu livros da Academia Brasileira de Letras. Gustavo Barroso, mais de 120 obras escritas. Brasil, colônia de banqueiros. Experimento dar uma olhada na migração, lá que eu estava explicando, do Fernão de Noronha, as finanças, de onde é que veio as famílias de judeus. Sabe que não é judeu, cara. Não é judaísmo isso aqui, Gustavo. Isso aí é outra coisa muito mais perversa. Dá uma olhada no livrão do Gustavo aqui, rapidinho. Tem que alugar ele para poder ler todos, né? Vamos ver. Tem que alugar. Vamos alugar ali, ó. É muito simples navegar aqui, ó. Pega o livrinho, lá no archive.org, cria teu, negocinho para poder navegar lá dentro, tá? Cria tua conta, certo? Vamos ver se não vai. Depois de criar a conta, tu pode alugar o livro grátis. Ou pedir emprestado, né? Como se chama. Alugar grátis não dá. Pede emprestado o livro, ok? E é muito interessante que, além de ter acesso ao livro print do livro inteiro, né? Tu pode estudar, tu pode ficar 14 dias com o livro. Tá aqui, Anauê, abertura. Bem antigo, é o livro original, 1937. Civilização Brasileira, que lindo! Outros tempos. As camisas verdes de Minas, meus amigos do coração. Anauê, que é o grito que davam os integralistas brasileiros, um movimento político que foi muito difamado também durante a história. O índice aqui é assustador. O nosso antissemitismo, vamos ler junto, rapidinho? Vamos dar um... Não, volta. Isso aqui merece uma leitura com atenção. A vaga de antissemitismo que se desencadeia pelo mundo inteiro absolutamente não deve ser considerada como resultado de uma excitação reacionária ou despropositada. Porque, em verdade, o que ela é uma reação instintiva contra a ação nefasta de Israel, em 1937. O parasita que quer tomar, que se quer tornar, através do capitalismo e do comunismo, dono dos destinos humanos. O cara faz uma síntese brilhante. Ele quer se tornar Israel. Olha o que ele cita aqui. Por que ele fala Israel? Parasita que quer se tornar através do capitalismo e do comunismo, dono dos destinos humanos. Sempre que trata a questão judaica, os ignorantes e de má fé vêm com a eterna história da raça. Argumentam com isso e acabam se reportando ao racismo alemão, que interpreta ao seu bel prazer. Esquecem esses indivíduos que o racismo germânico não é unicamente um pretexto para a campanha anti-judaica, e sim uma verdadeira doutrina, e se eleva muito mais alto. Não haveria exagero mesmo em dizer que esse racismo é uma verdadeira filosofia sobre a qual se alicerça uma nova concepção de vida social. Discursando em novembro, numa associação parisiense, Serpent de Gobillot, neto do famoso Conde de Gobillot, autor da Teoria das Raças, declarou o racismo alemão: a formação de uma consciência de um povo, consciência dos elementos que o diferenciam dos outros e da vontade de conservar e defender de toda e qualquer desagregação esses elementos. É ruim isso, né? É ruim? O racismo então é bom. Ai, Ozzy, agora eu estou vendo o que tu queria dizer. Eu não sou racista. Não é que eu desprezo o outro, não. O racista é o que quer preservar a sua peculiaridade, o jeitinho do seu povinho de fazer as coisas, de comer, de vestir. Eu quero preservar e defender de qualquer elemento de desagregação. É isso. Essa é a definição. Autor da Teoria das Raças. Não é o Ozzy que está falando. É o Gustavo Barroso que trouxe o cara. Entre nós, o antissemitismo não pode provir do sentimento racista. Porque o brasileiro é eminentemente contrário a qualquer racismo. O brasileiro é foda mesmo. Ele vai, chupa tudo. A gente mistura tudo aqui. Porém, desse sentido exatamente antirracista, que é o brasileiro. O que traz o mundo nos sobressaltos contínuos atuais, minado pelo revolucionarismo e pelo terrorismo, já em 34,
É justamente o racismo judaico. Olha o que ele fala. O judeu não entra. Esse judeu agora sabe de quem nós estamos falando. Não é o verdadeiro. Esse judeu aqui não é o que não, apontado lá nas tribos de Israel. Os verdadeiros hebreus não, é o Askenaz do inferno, o Israel moderno. Não se mistura com outros povos. Mantém através dos séculos a pureza da sua raça. Eles não se misturam. Eles pregam o globalismo. Pregam a mistura. Eles não se misturam. Porque a eugenia é bom, meu irmão. Não é desprezo pelo outro, é manter o teu e limpar o teu. Eu ensino eugenia biopsicoespiritual, meu irmão. Gente, se não sabia, vai lá fazer meus cursos lá, trabalho da alma. Eugenia biológica, limpar o teu corpo com bons alimentos, com boa comida. Eugenia psíquica, bons pensamentos, boas leituras, bons papos, bons pensamentos. E eugenia limpeza. Né? Eugenia, sinônimo de limpeza, semelhante de limpeza. Corpo, mente, espírito. Limpar a tua conexão com o que é de bom. Toda hora conectar no Deus maior. Essa é a limpeza do espiritual. E não toda hora acordar pensando em dinheiro e como passar os outros para trás. Teu principal interesse. Racismo judaico. O judeu não se mistura através dos séculos. E dentro das outras nações. Ele vai para dentro dos outros, ele não se mistura. Olha o que é isso aqui. Alicerçado nesse racismo, conserva a sua nacionalidade, feito um Estado dentro do Estado. Por isso que o sionismo internacional é chamado de nacionalismo. Que eles mantêm a estrutura coesa deles dentro do mundo inteiro. Como é bom poder explicar. Não podemos admitir que estrangeiros, inteiramente à parte da vida nacional, estratificados em colônias israelitas, influam os destinos da nacionalidade, perturbando a marcha da política, do ritmo da economia, da própria ordem pública. Foi por isso que o Hitler correu de lá. Dizia as malditas rendas internacionais, era isso aqui que estava falando. Estrangeiros, inteiramente a parte da vida nacional, investindo em putaria, em roubo, criando revolução daqui, inventando coisa do presidente ou do rei, minando a estrutura nacional. Estratificados em colônias israelitas, né? Colônias israelitas, que é um país que é dominado por eles, é uma colônia. Isso é colônia. Colônia desses banqueiros, nós somos colônia deles, pagando juro, eles não trabalham, a gente é escravo. Débito e juro, dívida. Dominando a imprensa e as organizações de propaganda, sugestionando, hipnose, sugerindo. Quando não podem dar ordens, eles vão lá e sugestionam, eles fazem propaganda, eles não podem dar ordem direta, ó. Não posso obrigar os Estados Unidos a ir para a Segunda Guerra. Vamos investir em propaganda, em mentira, em tudo que tem de ruim. Nós somos bons nisso. Desde a época da Khazar, mongóis, sítios, Gog e Magog. Éramos nômades, não tivemos escolha. É um estudo real. Estou aqui com papel, estou estudando, estou anotando. Eu nunca mais eu esqueço isso que eu estou aprendendo. Que existe um poder dominante, sim, e que é difícil de entendê-lo, são muitas superelites, muitos reis. Só sei que eu estou sendo oprimido aqui há muito tempo, estou entendendo uma questão espiritual, e agora? Eu quero nome, número. Quero entender de verdade quem são esses dominadores e como eles agem aqui. E uma grande barreira, um terreno muito nebuloso para te poder alcançar essa visão mais alta é explorando a história oculta do povo judeu. Então, eu encerro essa primeira parte dizendo que nós temos amanhã, ou no próximo vídeo, né, um longo caminho explorando os verdadeiros filhos de Israel. Mas é muito importante que essa primeira parte fique clara. Que entenda os casares, que entenda o sionismo internacional, que tenha já uma pista aí de que tem uma coisa muito estranha e a hora já está adiantada para entender tudo isso, porque senão eles vão nos escravizar de vez, de uma maneira muito pior do que tu consegue imaginar, do que até eu consigo ver. Minha imaginação mais fértil que eu posso imaginar a mente do mal agindo na humanidade agora não chega perto do que estão bolando para nós. Os caras são gênios do mal, literalmente. Estão com esse plano há muito tempo se desenrolando para trazer esse anticristo deles, para trazer a inteligência artificial e seus demônios, para acabar com a capacidade de conexão natural do ser humano e muitas outras coisas. Eles não vão conseguir, porque o cosmos é muito mais forte. A energia universal vai varrer tudo isso, já está na hora deles irem embora daqui. O desafio é que tu não vá embora com eles. Não contamine as tuas vestes, ok?
Seja sua melhor versão, bons estudos, boas meditações aí e mantemos contato. Esse é o volume 1 da nossa coleção Deuses com Amnésia. Lá no Clube Galáctico vai estar a coleção completa entrando esse ano. Vai ser um ano de muito desbravar, uma jornada consciencial de verdade. Espiritualidade de verdade, sabe? Aquela que tu sente no primeiro contato. É para isso que eu tô aqui. Câmbio com os mestres sempre. Não desiste não, viu? Não tá sozinho nessa guerra. Além de mim, torcendo por ti aqui, tem hierarquias. Seres de alto gabarito, muitos outros orbes aí mais iluminados, que estão não só te observando, mas estão torcendo por ti nesse minuto.